Seja muito bem-vindo ao Contracapa. O que é que o Karaté nos ensina sobre gestão? Muita coisa, defende Hugo Silva no livro Cinto Negro, Ensinamentos das Artes Marciais Tradicionais Japonesas para a Vida Profissional e Pessoal. Hugo Silva foi várias vezes campeão nacional de Karaté e é diretor da Whirlpool Portugal. Olá, Hugo Silva, bem-vindo ao Contracapa. Como é que os princípios do Karaté o têm ajudado na sua vida profissional enquanto gestor? O Karaté entrega-nos, nós costumamos chamar uma moldura de vida. Isto porque dentro do dojo, o local onde se treina, praticamos consciente e inconscientemente todos os dias a disciplina física e mental, o respeito para com os nossos superiores, o respeito para com os nossos colegas, o respeito para com os nossos inimigos, que eu chamo competidores, obviamente, dentro da empresa. E tudo, apesar de andarmos um pouco à luta todos os dias em treinos, para mim, enfim, no fundo, a gestão e uma empresa é também uma luta diária, uma luta positiva, não é uma luta destrutiva, em que temos que ser cada dia mais capazes, cada dia mais inteligentes do que o nosso oponente, o nosso concorrente, e temos principalmente a gerir os nossos recursos humanos e as nossas capacidades de uma forma harmoniosa que nos leve, obviamente, a um sucesso dentro da empresa e dentro do mercado em que Um estamos. dos 20 princípios é precisamente aplicar os princípios do Karaté nas outras esferas da vida. Certo, exatamente. Dizia um dos fundadores do Karaté moderno, Jin Funakoshi, que aplica tudo o que aprendes no Karaté na própria vida. E, no fundo, falamos desta disciplina, desta mentalidade de esforço, de ter a coragem de fazer coisas diferentes, de ter a coragem de ir à luta todos os dias, porque todos temos algumas recaídas de vez em quando e pensamos, hoje não sou capaz, hoje tenho uma coisa mais difícil para fazer, e temos que treinar cada dia mais, conscientes que todos os dias nos exigem que sejamos competentes e sejamos pessoas com sucesso que nos pedem. Aqui, num dos capítulos, detalha vários dos princípios. Um deles, os kata, diz que começa sempre com uma defesa e não com um ataque. Como é que isto se pode aplicar na gestão empresarial? Aplica-se no sentido em que qualquer estratégia, na minha opinião, não deve ser tendencialmente agressiva, porque os outros não dormem. São oponentes e também sabem fazer as suas estratégias. E normalmente a história ensina-nos em todos os capítulos, não só a gestão como a história como a conhecemos, que quem é demasiado agressivo acaba sempre por perder. E no fundo o Karaté ensina-nos isto, que não é a agressividade que nos leva à vitória, mas é conhecer o outro primeiro, é conhecer principalmente a nós próprios primeiro, sabemos as nossas capacidades, o que em gestão chamamos de análise SWOT. Nós temos que fazer, obviamente, a nível de Karaté, e principalmente quem dá o primeiro passo não ser totalmente destrutivo, porque no fundo, como defende o Karaté bem, temos que respeitar também o nosso adversário, porque hoje podemos terminar com um concorrente, mas amanhã levanta-se outra vez, e temos que combater com ele, entre aspas, de novo. Portanto, há que saber respeitá-lo, no fundo, também para sermos respeitados. Outro dos princípios é não penses em vencer, pensa em não perder. Isto é um grande problema dentro da minha empresa, porque temos uma máxima que diz spirit of winning, que eu também a concordo, obviamente, temos de ter o espírito de vitória. A nível de Karaté e, obviamente, a nível de gestão, eu considero que, e o Karaté também assim o considera, que não devemos procurar só a vitória, devemos entender que um belo dia também perdemos. Isso acontece. Em qualquer situação da vida, um belo dia, a coisa corre-nos menos bem e acabamos por sentir uma derrota. Como diz o povo e bem, temos é que saber pegar na derrota, aprender com ela e ir para cima. No fundo é o que esse princípio nos diz, que a inevitabilidade da derrota é um princípio que temos que saber que existe, mas temos é que saber evitá-lo. E esse sim é o spirit of winning, é procurar a vitória, mas sabendo que pode-nos correr menos bem.
Aqui no livro fala especificamente sobre a sua experiência enquanto gestor da Whirlpool, nomeadamente da crise dos últimos anos Sim. e de como a sua gestão e o seu tipo de gestão, muito influenciada por estes princípios do Karaté, ajudaram a empresa a não sofrer tanto com a queda do mercado face a outros concorrentes. Sim. 2011 o mercado, enfim, com os aumentos de impostos e tudo o que assistimos no início de 2011, e na era Sócrates, o mercado entrou num declínio total, 29% em 2 anos, só para termos uma ideia. Estamos um mercado muito afetado pelo consumo privado. E basicamente o mercado, peço desculpa pela expressão, entrou em histeria. Preços completamente descontrolados, um pouco sem saber o que fazer em termos de vendas, em termos de rentabilidades, por aí fora. Mantivemos uma estrutura, obviamente adaptámos ao mercado, tivemos de fazer uma reestruturação, mas em termos comerciais mantivemos a mesma postura de equilíbrio, uma postura de valor, uma postura de que, e fiz um plano de rentabilidade ligado a menos vendas, o que é necessário fazer para vender menos, mas continuar a ser rentável. E a verdade é que conseguimos passar pela crise mais ou menos descansados e hoje estamos numa situação francamente positiva e em franco crescimento e eu acho que ainda estamos, obviamente, num período de crise menos confuso, mas estamos e vamos continuar assim alguns aninhos. Portanto, temos que saber manter a empresa rentável numa situação difícil. Portanto, considera que o facto de ser instrutor, mestre de Karaté e de ser praticante o ajudou a gerir esta crise. Ajuda a gerir o stress e quis partilhar isso com os outros. Foi essa a razão por que escreveu este livro? Sim, também. Mas principalmente porque há uns poucos anos atrás, em jeito de brincadeira, comecei a dar alguns team buildings a alguns grupos, basicamente de vendas de outras empresas, de outros mercados, de kimono vestido, ensinando um pouco da parte física em jeito de brincadeira, mas ensinando muito a parte mental e o facto das pessoas, que mesmo fracas, serem fortes e vice-versa. As reações foram fantásticas, na minha opinião. Os feedbacks que tive das pessoas e dos grupos que fiz esses team buildings foram muito bons e acabei por pensar, bom, por que não pôr isto tudo num livro, porque realmente é uma matéria que interessa Portanto, o Silva dá formação nas empresas. Sim, também. Dentro do pouco tempo que se arranja, vai-se fazendo. Podemos resumir os princípios ao equilíbrio e à disciplina? Sim, fundamentalmente. Para mim, são os dois eixos principais das artes marciais e que eu tento mais levar para dentro das empresas que sou responsável. Equilíbrio entre corpo e mente? Equilíbrio entre corpo e mente, equilíbrio entre pessoas, entre relacionamentos entre pessoas que são sempre difíceis. Quanto maior a empresa, obviamente, mais complexo é. O equilíbrio entre culturas diferentes, que por vezes sucede. O equilíbrio entre o vendedor e o comprador. Eu tenho a história por trás de, por vezes, conseguir irritar algumas pessoas por ser demasiado calmo, nomeadamente até alguns clientes. Eu penso que é uma vantagem, porque quando perdemos a cabeça duas pessoas, normalmente acaba mal, não é? Por isso, se alguém mantém a calma, ainda bem, e é isso que tento transmitir às minhas equipas, e penso que alguns têm aprendido algumas coisas comigo neste campo, também aprendo com eles, como é óbvio. Foi sua preocupação neste livro também mostrar as origens filosóficas, sociais e culturais do Karaté. Primeiro é um gosto pessoal, adoro história. Acho que a minha outra costela devia ser historiador nesta fase, mas pronto, não deu. Mas para entender todo o raciocínio oriental, na minha perspectiva, que é completamente distinto do raciocínio e da forma de pensar ocidental, eu penso que era necessário retratar historicamente as origens filosóficas, principalmente, não físicas, mas as origens filosóficas das artes marciais, porque no fundo são também filosofias que hoje aplica-se a qualquer princípio de gestão. Todos sabemos Sun Tzu, existe Sun Tzu para marketing, Sun Tzu para gestão, Sun Tzu para tudo. O próprio Sun Tzu acaba por influenciar muito as disciplinas marciais
influencia o governo chinês, por exemplo, é sabido. Toda a filosofia, principalmente nasce na China, é migrada para o Japão durante séculos. E, no fundo, o que é delicioso perceber nas artes marciais é que são uma amálgama de filosofias e de mentalidades diferentes que germinaram praticamente só uma coisa, mas que é tão simples e tão básica que hoje a nossa vida comum na sociedade, seja ocidental ou outra, pode aplicar e aplica, mesmo às vezes sem o saber, estes princípios. O princípio da reciprocidade. Não faças aos outros aquilo que não gostas, façam a ti. Era Confúcio. Portanto, as artes marciais inserem-se num quadro filosófico mais abrangente, sim, que também tenta transmitir aqui neste livro. Sim, sim. Hugo Silva, muito obrigada por ter vindo ao programa. Muito obrigado. Passamos agora às sugestões desta semana. Começamos com o livro MBA de Vida Real, de Jack Welch, gestor mítico da General Electric, e da mulher, a jornalista Suzy Welch, uma edição vogais. São conselhos do antigo gestor para criar organizações fortes e estratégias vencedoras para além das teorias da gestão. Também O Fator Churchill, de Boris Johnson, edição de Dom Quixote, o papel de Churchill em momentos cruciais da história da Grã-Bretanha. A Década dos Psicopatas, de Daniel Oliveira, edição Tinta da China, o primeiro livro do autor, uma seleção dos melhores textos que escreveu nos últimos 10 anos para o jornal Expresso. E terminamos com Francisco, Nome de Santo, de Alexandre Honrado, José Eduardo Franco e Paulo Mendes Pinto, da Bertrand Editores, um livro sobre o Papa Francisco, aquilo que ele tem de comum e de diferente em relação a outros franciscos da Igreja, Francisco de Assis, fundador da Ordem dos Franciscanos no século XII, e Francisco Xavier, que criou a Companhia de Jesus no século XVI. Ficam então aqui as novidades. Voltamos para a semana. Tenham uma boa semana e boas leituras.